Encostos e obsessores. Vocês sabem qual a diferença de um para o outro? Venha comigo que depois da vinheta eu te direi tudo o que você precisa saber. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao seu canal, ao nosso canal Occult World, essa grande e mega casa de estudos de bruxaria, misticismo e ocultismo. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um tema muito legal e muito importante também de se saber. Qual a diferença de encosto para obsessor? Vocês já ouviram falar sobre algum desses espíritos? Você sabe como eles atuam na vida de uma pessoa viva? Não? Então, hoje eu vou tirar todas as dúvidas e vou te dizer de maneira clara e objetiva o que é um e o que é outro. Mas antes, eu quero pedir para vocês fazerem o nosso ritual de praxe. Deixa o like, ativa o sino das notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, beleza? Fazendo todas essas coisinhas, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e dessa maneira, toda vez que eu publicar algo aqui no canal, eles vão te indicar o meu próximo vídeo novo. Perfeito, pessoal? Galera, qual a diferença de encosto para obsessores? Basicamente, galera, eles são a mesma coisa e não são a mesma coisa. Calma que eu vou explicar. Uma coisa que ambos têm em comum é que ambos foram pessoas vivas em vida e morreram depois. Perfeito? Então, primeira coisa para a gente começar a entender, primeiro passo para a gente começar a entender sobre a diferença de encosto e obsessor é: eles foram pessoas vivas em vida, pessoas normais, que nem eu, que nem vocês, que viveram, tiveram uma vida e depois vieram a falecer. Perfeito? Então essa é a primeira coisa. Daí agora começa a entrar a parte da diferença de um para o outro. Um encosto, galera, é aquela pessoa que viveu e depois morreu, só que ela não aceita a sua passagem, ela não aceita a sua morte. Então por isso ela fica presa no plano terreno, vagando por aí, perfeito? E um obsessor, ele é uma pessoa que viveu em vida, também teve a sua vida e depois morreu, só que ela fica vagando e atazanando e prejudicando a vida das pessoas ao seu redor, seja elas pessoas que ela conheceu em vida ou não. Perfeito? Então, basicamente, essa é a diferença de um para o outro. Tá, Rafael, mas o encosto, ele é uma pessoa que fica encostada naquela outra, numa pessoa viva e fica prejudicando ela. Realmente, o encosto, quando ele morre, ele fica vagando pela terra e ele fica encostado em alguém que em vida tem o mesmo vício, né? Ou alguém que ela conheceu em vida, e aí aquilo ali vai começando a prejudicar aquela pessoa em vida. Ele vai começando a se alimentar do ectoplasma daquela pessoa, que sai tanto pela boca quanto pelo umbigo, e aquela pessoa vai começando a sofrer determinadas coisas, tipo insônias, dores de cabeças, cansaço, exaustão e tudo mais. Não que o encosto seja um espírito ou fantasma, né, para muitas pessoas, que faça mal àquela pessoa. Não. Eles simplesmente são pessoas que ficam encostadas nas outras, tentando se alimentar, né, para poder viver,
para poder continuar a sua vida. Ao contrário de um obsessor. Um obsessor, ele é a mesma coisa. Ele procura uma pessoa que tem um vício correspondente ao mesmo vício que ele tinha em vida, né? Tipo bebida, sexo, drogas, jogos. Um exemplo, masturbação. São pequenos vícios que infelizmente existem na sociedade de hoje em dia, né? E aquela pessoa, aquele obsessor pega aquela pessoa e fica grudado nela. E aí vai começando a obsediar aquela pessoa, vai começando a atazanar aquela pessoa, vai começando a atentar aquela pessoa, fazendo com que ela se vicie mais naquele vício dela, ou vai começando a prejudicar aquela pessoa em sua vida, vai começando a atrapalhar suas coisas e tudo mais. Ou seja, aquela pessoa começa a ver que tudo que ela faz e tudo ao seu redor começa a dar errado, mas não por culpa dela, mas sim por culpa do obsessor que se prendeu a ela. Mas claro, em partes aquela pessoa tem também culpa por causa de seus vícios também, dependendo de quais sejam eles, perfeito? E outra coisa, galera, existem alguns tipos de obsessores que eu vou relatar agora aqui para vocês. Eu peço que vocês peguem um caderno de vocês e anotem aí tudo que eu vou passar para vocês. Eu vou falando e eu vou explicando para vocês, perfeito? Então vamos lá, galera. Existem, e depois eu vou passar alguns sintomas que a pessoa pode ter se caso ela estiver sendo obsediada por um obsessor ou um encosto, perfeito? Vamos primeiro para os tipos de obsessores para a gente não perder a linha do raciocínio, né? Existem tipos de obsessores caseiros, que seriam aqueles obsessores presos a um local específico, a uma casa específica, a um apartamento específico, a um sítio específico. Ou seja, ele viveu a sua vida naquela casa em específica, ele viveu a sua vida toda naquela casa e ele morreu naquela casa. Então ele vai continuar preso naquela casa e obsediando, atrapalhando qualquer pessoa que venha querer morar futuramente naquela casa, novos inquilinos, novas pessoas que venham querer ocupar aquela casa para poder morar. Ele vai atrapalhar a vida daquelas pessoas até que elas saiam, porque ele não vai permitir que ninguém mais more ali. Pelo contrário, aquela casa é dele e ponto final. Ele não vai deixar mais ninguém morar. Isso na cabeça daquele obsessor. Mas não é um obsessor que vai fazer mal àquela pessoa, àquela família. Pelo contrário, ele só vai afugentar aquelas pessoas para que ninguém more mais ali. Perfeito? Então esse é o primeiro tipo de obsessor, que é o obsessor caseiro. Existe o obsessor de atração, que é atraído por pessoas com o mesmo tipo de vícios ou vibe, como eu acabei de falar agora aqui para vocês. Pessoas que têm um vício de masturbação, de sexo, de jogos, de fumo, de drogas, de bebidas e tudo mais. Ele vai procurar uma pessoa que tem o mesmo vício que ele tinha em vida, tipo bebida, e vai se grudar naquela pessoa que nem um parasita e vai começando a induzir aquela pessoa a beber mais, a beber mais, a beber mais e a beber mais, até que aquela pessoa morra de cirrose, contraia uma doença séria por causa da bebida. Enquanto isso, ele vai se alimentando daquela energia daquela pessoa e da bebida como se ele continuasse ainda vivo. Então esse é o obsessor por atração. Ele se atrai ao mesmo tipo de vício que aquela pessoa tem em vida e que ele também tinha em vida também. Terceiro tipo de obsessor, galera, obsessor de amor. Ou seja, ele vai se grudar a uma pessoa que ele amava há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, quando ainda ele era vivo, fazendo com que ele prejudique a vida daquela pessoa quando ainda ela é viva, enquanto ainda ela estiver viva, atrapalhando aquela pessoa, não deixando ela dormir, fazendo ela ter cansaço absurdo, descomunal, dores de cabeça, insônia, dores pelo corpo e tudo mais. Perfeito? É tipo aquele fantasma que não aceita se afastar da pessoa amada
e aí ele fica preso ao plano terreno só para ficar do lado dela, sendo que ele não quer atrapalhar, mas ele acaba prejudicando aquela pessoa. É mais ou menos isso o tipo de obsessor por amor. E temos também o obsessor escravo, que são aqueles que não se conformam com sua morte e não sabem o que fazer. Por isso eles ficam vagando pelo reino, pelo plano terreno. É tipo mais ou menos um encosto também, né? E temos também o obsessor vingativo, que esse é o pior de todos. O obsessor vingativo ou espírito vingativo ou espírito vingador é aquele espírito, é aquele obsessor que tem uma rixa com uma pessoa em vida, ele morre e não satisfeito em não ter completado, ter acabado, botado um ponto final naquela rixa, ele volta para atazanar aquela pessoa, para se vingar daquela pessoa das maneiras mais cruéis possíveis. Ele vai obsediar aquela pessoa, ele vai prejudicar aquela pessoa até chegar ao ponto daquela pessoa morrer. Então esse é o espírito vingador. Perfeito, pessoal? Então existem, vamos ver, existem 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei para vocês 5 tipos de espíritos obsessores, né? Para você ver como é que existem até uma classificativa, né, desse mesmo tipo de espírito, né? Para vocês verem. Muitas pessoas podem chamar de fantasma, muitas pessoas podem chamar de espírito, vai de cada um, perfeito? De cada local, de cada localidade, enfim, perfeito? E pra gente finalizar, galera, eu vou dar também uma última lista de sintomas que aquela pessoa pode sentir caso ela esteja sendo obsediada por um obsessor ou por um encosto. E os sintomas são ânsia, insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores nas costas e na perna ou pelo corpo em geral, pé gelado, energia sugada, aquela canseira que você não sabe quando tu acorda depois de uma longa noite de sono e você acorda cansada, sugada ou sugado, que tu não entende o porquê? É bem aquilo, é bem isso aí. Ânsias também, ânsias de vômito e tudo mais. Então todos esses sintomas são sintomas de quando a pessoa tem um encosto ao lado dela ou um obsessor. Perfeito, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado da diferença de encosto para obsessor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no campo de comentários e espero que vocês tenham uma noite maravilhosa e que Deus abençoe a família de vocês e cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até as próximas aulas. Valeu, pessoal!